Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito. O nosso tema é Direito Previdenciário. Nessa segunda aula nossa, eu, Cláudio Farag, vou trabalhar com vocês seguindo a teoria geral do direito previdenciário. Vamos relembrar e verificar algumas dúvidas, se ficou alguma dúvida da nossa última aula. Meu nome é Aurélio, eu sou aluno da instituição Fortune e eu gostaria de saber se no caso da superveniência da dependência econômica da ex-mulher, se é possível haver um rateio entre a contribuição da atual esposa ou ex-mulher. O tema que o colega levanta é um tema que gera uma dor no campo individual, no campo pessoal, mas é algo que o direito trata de uma forma simples. Ele sempre divide a pensão. Ou seja, se por acaso a mulher e a companheira, tiverem numa situação de igualdade, o benefício previdenciário será dividido. Eu devo também relembrar aqui algo que sempre surge como dúvida: o enteado. Enteado concorre junto com os filhos, mas deve comprovar a dependência econômica. Vamos ver se temos mais alguma dúvida, porque sempre o colega tinha levantado um tema. Oi, meu nome é Sandra Lúcia, eu sou da Unieuro. Eu gostaria de saber se a Previdência ela reconhece a união estável entre as pessoas do mesmo sexo. Certo. Ou tem que haver uma ação judicial para esse tipo de situação. A colega trata de um tema que é o pagamento de benefícios previdenciários entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, no caso de um falecimento de um, se o outro, a outra, no caso, teria direito. Na verdade, contar um pouquinho da evolução histórica, você vê a relevância do tema em todos os campos. O Congresso Nacional continua discutindo isso. Isso foi, por exemplo, uma questão de prova de um concurso para procurador federal. E esse é um tema que começa em 1999, com uma liminar numa ação civil pública no Rio Grande do Sul, no qual foi definido que pessoas do mesmo sexo que vivem em uma união estável, ou seja, com aqueles requisitos de uma companheira, de um companheiro, também tem direito a receber a pensão por morte. E a prova é muito simples. Basta pegar o artigo 22 do decreto 3.048 de 99, repito porque relevante, é um artigo fundamental, artigo 22 do decreto 3.048/99, se tiver 3 documentos previstos naquele decreto, já é configurado união estável. Eu sempre brinco que um namoro, a depender, ele já é muito mais que um namoro. Para fins da Previdência, vai praticamente ser uma união estável, ou seja, quase um casamento. Querem ver? Você e sua namorada resolvem um colocar o outro como dependente do clube. Primeira prova. Você está assumindo um encargo em comum. Segundo, muda o endereço do cartão de crédito para a casa da namorada ou do namorado. Segunda prova, mesmo endereço. Terceiro, resolve comprar um forno micro-ondas, uma torradeira e põe no endereço da nota fiscal o endereço da namorada ou do namorado. Terceira prova. Cuidado. Para fins previdenciários, é uma união estável. Pode gerar direito à pensão por morte. Então, ou seja, a lei é muito fria nesse sentido. Se você comprova o tema, se você comprova os requisitos, você faz jus ao benefício de pensão por morte. Seguindo na nossa teoria geral, da aula, falando sobre carência, eu devo falar do nosso e-mail, saberdireito@stf.gov.br. Tendo qualquer dúvida, saberdireito@stf.gov.br. Vamos falar agora sobre carência. O que é carência de um benefício? Temos a dúvida de um telespectador que eu acho que vai ilustrar a nossa aula. Meu nome é Silene, eu gostaria de saber qual é a carência exigida para se aposentar por idade. Perfeito. A senhora pergunta a carência exigida para aposentadoria por idade. Então, vamos primeiro conceituar carência. Carência
é o número mínimo de pagamentos para fazer jus a um benefício. Ou seja, número mínimo de contribuições para fazer jus ao benefício. Agora, nós temos algumas hipóteses em que a carência é zero, ou seja, que não precisa haver nenhuma contribuição. Nós temos uma forma de memorizarmos, de decorarmos essas hipóteses. Ou seja, acidente e dependente, a carência é zero. Vejamos, se envolver acidente ou dependente, a carência será zero. Nós podemos anotar. Pensão por morte envolve dependente, não é isso? É um benefício que o dependente recebe. Logo, a carência é zero. Explico melhor. Alguém, no primeiro dia de trabalho, infelizmente faleceu. Primeiro dia de trabalho. Primeiro segundo de trabalho. Entrou no trabalho, faleceu. Já era segurado empregado. A esposa, o companheiro ou a companheira farão jus à pensão por morte. Por quê? A carência desse benefício é zero. Independe de contribuição. Segundo, auxílio reclusão. Mesma coisa. No primeiro dia de trabalho, o segurado foi preso. Vamos estudar os requisitos do auxílio reclusão. Mas, por enquanto, basta saber que a carência é zero. O serviço social e reabilitação profissional, nós também vamos estudar no decorrer do curso, tem carência zero. Você faz jus a partir do primeiro dia que você começa a trabalhar, como empregado, independente de contribuição. Agora, nós temos os benefícios decorrentes de acidente. O auxílio acidente, como o nome diz, decorre de acidente. Carência zero. E nós temos o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente. Logo, se algo decorreu de acidente, a carência será zero. Temos também a carência de 10 meses. O menino demora 9 meses para nascer. Logo, o salário maternidade, a carência tem que ser 10 meses. Então, o salário maternidade, ele terá carência 10 meses, mas pode ter carência zero. Vamos anotar a carência zero, ou seja, a criança vai nascer amanhã, eu me filio à Previdência hoje. A mulher se filia hoje. Ela tem direito ao salário maternidade. Se ela for empregada, se ela for avulsa, trabalhadora avulsa, ou se for empregada doméstica. Tomem cuidado. Ao se contratar uma empregada doméstica grávida, além da estabilidade, ela terá direito ao salário maternidade. Agora, se a segurada, se a mulher que vai ter o filho, ela é contribuinte individual ou segurada especial, aquela que explora a terra, aquela trabalhadora autônoma, estão lembrados? Segurada especial. Ou seja, se ela trabalha por conta própria, ela tem que ter 10 contribuições antes do nascimento da criança. 10 contribuições. Ou seja, se nós formos resumir ou dar um elemento de memorização, de lembrança, fazemos alguma brincadeira, se a mulher é segurada empregada, ela não tem que se preocupar tanto com o planejamento da sua gravidez. Agora, contribuinte individual, sim, deve planejar, sob pena de não receber o salário maternidade. Porque, nesse caso, nós teremos uma carência de 10 meses. Outro prazo, temos um prazo de 12 meses, que é para o auxílio doença e para a aposentadoria por invalidez. Será 12 meses o prazo geral. E teremos carência zero, ou seja, independente de contribuição, sem nenhuma contribuição, se decorrer de acidente ou doença grave
ou doença profissional. Eu explico a relevância disso. Em vários casos, o empregado briga para definir se a doença foi profissional ou não, se foi do trabalho ou não. Isso é fundamental, porque isso pode repercutir na sua carência, pode repercutir na sua estabilidade lá no direito do trabalho. E temos o caso de doenças graves, que a lei estabelece. Neoplasia maligna, ou seja, câncer, AIDS, Alzheimer, alguns tipos de cegueira. São doenças que a lei diz que o fato de ter aquela doença já é grave, terá direito à aposentadoria e a carência será zero. Então, lembrando, se no primeiro dia de trabalho, por qualquer que seja o motivo, alguém sofre um acidente, saiu do trabalho, foi para um bar, não respeitou que não deve beber e dirigir, infelizmente descumpriu as normas, bebeu, se acidentou, não importa o motivo, terá direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, porque a carência é zero. Chegamos, finalmente, na pergunta da telespectadora. Qual é a carência exigida para a aposentadoria por idade? 180 contribuições. Explico. 15 anos. Questão prática, questão de prova, questão relevante para a vida. Se você contribuiu 15 anos e atinge a idade, ou seja, no caso de uma mulher, 60 anos, e de um homem, 65 anos, você tem direito à aposentadoria por idade. Isso ocorre muito, ou regra geral, com mulheres que trabalharam antes de se casar durante 5, 10 anos, pararam de trabalhar, estão retornando ao mercado de trabalho. A senhora ou o senhor precisam unicamente contribuir para atingir 180 contribuições, ou seja, atingindo 15 anos, tem direito à aposentadoria por idade. Gente, é fundamental que essa conta seja feita. É fundamental requerer junto à Previdência Social o extrato das suas contribuições. Por quê? Se você tiver 180 contribuições, mesmo que você tenha parado por alguns períodos, você vai ter direito à sua aposentadoria. Então, a pergunta da telespectadora é fundamental. Resumindo, então, o nosso tema aqui. A carência pode ser 0, 10, 12 ou 180 meses. 180 meses ou contribuições. A carência será 0 quando for decorrente de acidente ou decorrer de um benefício de um dependente. E nós temos a carência 10 do salário maternidade, a 12 para doença ou aposentadoria por invalidez e as demais aposentadorias, contribuição, especialidade, 180 contribuições. Fechado o tema da carência, vamos para o nosso próximo tópico, manutenção e perda da qualidade de segurado. Manutenção e perda da qualidade de segurado. O nosso tema agora é manutenção e perda da qualidade de segurado. Antes disso, vamos ver se nossos alunos têm alguma dúvida acerca do tema carência. Meu nome é Marina Menin, eu sou estudante do IESB e eu quero saber como funciona a carência para o caso de uma mulher que é contribuinte individual. A questão de uma mulher que seja contribuinte individual, ela tem que ter pelo menos 10 contribuições. E um tema relevante na carência é no caso de aborto. Será tido como natimorto e terá direito, mesmo sendo natimorto, ou seja, se a criança infelizmente nascer morta, terá direito ao salário maternidade pelo prazo normal de até 120 dias, a partir da 23ª semana. Se esse eventual aborto natural, não pode ser um aborto criminoso, aborto natural, for até a 23ª semana, o salário maternidade será de 15 dias.
funciona essa contribuição, essa carência, para o caso dela ter um parto prematuro? Seria justamente o que eu expliquei. Um parto prematuro. Não natimorto, só prematuro. Um parto prematuro a partir... no caso de um parto prematuro, segue a regra da criança nascer morta. Ou seja, se a partir da 23ª semana, a mulher já tem direito a salário maternidade pelo período. Se o fato for prematuro, será pago por até 120 dias. Ou seja, ela pode sair um pouco antes do parto, ou se ela não recebeu nenhum dia do salário maternidade, ela vai receber 120 dias. Ou seja, se o parto for prematuro, não há diferença nenhuma da regra de um parto na época normal. Existe diferença se a criança, infelizmente, vier a nascer morta. O nosso próximo tema, espero que a dúvida tenha sido sanada, o nosso próximo tema é a perda e a manutenção da qualidade segurada. Tema indispensável, é um tema previsto no artigo 15 da Lei 8.213/91 e é um tema indispensável para que todos nós planejemos a nossa vida. Esse tema, manutenção da qualidade segurado, seria períodos que, mesmo sem pagar, faz jus à Previdência Social. Repito, manutenção da qualidade segurado é um período que, mesmo sem pagar, faz jus aos direitos previdenciários. Vamos fazer a seguinte análise. Pensemos num plano de saúde. Plano de saúde, não existe essa hipótese. Parou de pagar, perdeu o direito. Seguro de um veículo. Se não tiver em dia o seguro, você não está protegido. Agora, a Previdência Social é um seguro social. Por isso que é Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Por quê? O nosso seguro no previdenciário, ele, entre aspas, é um bonzinho. Ou seja, ele se preocupa mais em proteger as pessoas. Porque ele sabe que nós temos situações em empresas privadas que nós não conseguimos durante toda a vida nos manter no nosso emprego. Contrário do servidor público, que regra geral inicia numa carreira e ascende na carreira, na empresa privada você pode mudar de emprego diversas vezes. E nós temos diversos prazos, que mesmo sem pagar, eu mantenho o direito. Passado os prazos que eu vou dizer a seguir, temos a perda. Ou seja, eu deixo de ter os direitos previdenciários. Eu vou precisar retomar o pagamento, cumprir nova carência para ter direito. Os prazos, eles começam com o número 0. Ou seja, eu mantenho a carência de maneira indefinida, indeterminada. A hipótese de manter a qualidade segurado de forma indeterminada, indefinida, é quando o segurado está em gozo de benefício. Eu dou um exemplo e uso um termo popular. Existe uma expressão que várias pessoas conhecem, chamado encostado pelo INPS. Estou usando a expressão entre aspas. Quem está, na verdade, encostado pelo INPS, está, nos termos do direito previdenciário, recebendo um auxílio doença. Enquanto recebedor do auxílio doença, mantém o direito a todos os benefícios. Por exemplo, após receber o auxílio doença por 15 anos, sem ter contribuído, porque estava de auxílio doença, a pessoa veio a falecer. O companheiro, a companheira, a mulher, o companheiro, tem direito a receber a pensão por morte. Por quê? Mesmo sem contribuir, fazia jus ao benefício. Ou seja, quem está recebendo o benefício não contribui e mantém a qualidade de segurado. Ou seja, está protegido pela Previdência Social. Um outro prazo
é um prazo de 3 meses. Mantém a qualidade de segurado por 3 meses. São os conscritos. Explico esse nome conscrito. Aquele que presta serviço militar. Quem presta serviço militar recebe o nome de conscrito. Esses 3 meses são contados, caros alunos, caros telespectador, a partir do desligamento do serviço militar. Gente, enquanto no serviço militar, está se protegido pela União, pelo Exército, Marinha, Aeronáutica. Após o serviço militar, durante 3 meses, ele está protegido pelo regime geral da Previdência Social. O próximo prazo é de 6 meses e é um segurado chamado facultativo. Abro parênteses para falar um pouco sobre facultativo. Facultativo é aquele que paga a Previdência Social mesmo sem exercer atividade remunerada. Gente, não é trabalhar. As pessoas que eu vou citar aqui trabalham e trabalham muito, mas não têm atividade remunerada. O exemplo principal, dona de casa. Trabalha muito, mas não é uma atividade remunerada. A dona de casa pode ligar para a Previdência Social, pegar um número e passar todo mês a contribuir. Caso ela, infelizmente, venha a falecer, seu marido, seu companheiro, fará jus à pensão por morte. Caso ela fique doente, ela terá direito ao auxílio-doença. Caso ela fique grávida, ela terá direito ao salário maternidade. Mas não podemos esquecer, ela pode atrasar o carnê em até 6 meses. Isso ocorre não poucas vezes na seguinte hipótese. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está doente. Ficando doente, para de pagar o carnê da Previdência Social. Atrasa 2, 3, 4 meses. Todos esqueceram, porque, claro, toda a família está preocupada com a doença. Após o falecimento, ainda assim, subsiste o direito à pensão por morte. Por quê? Ela ficou apenas 4 meses sem pagar. Se ela ficar até 6 meses sem pagar, ela mantém a qualidade de segurado. Que eu sempre falo, gente, vai perder, efetua um pagamento para manter a qualidade de segurado. Porque a lei dá um prazo de 6 meses para o chamado contribuinte facultativo. Dona de casas, estudantes, todos esses que trabalham, mas não trabalham a título de remuneração. Temos agora os prazos de 12, 24 e 36 meses. 12, 24 e 36 meses. Gente, o prazo vai variar conforme o tempo de contribuição e o motivo da perda do emprego. Então, a ideia da lei é: vamos dar um prazo maior para quem contribuiu mais e para quem foi demitido. Gente, por que o trabalhador, por vezes, não quer pedir demissão e pede para ser demitido? Claro, tem as parcelas do direito do trabalho, mas tem repercussão no campo previdenciário. Vamos supor que você tenha saído do seu emprego para abrir um negócio qualquer. Todos sabem que tem prazos para ver se o negócio vai dar certo ou não. Então você pode ficar protegido durante 36 meses. Se você ficar doente durante 36 meses, você vai receber o auxílio-doença, que dá pelo menos para manter a subsistência mínima da pessoa. Então, o prazo de 12 meses, eu tenho quando o segurado pede demissão e tem menos de 120 contribuições. Pediu demissão e tem menos de 120. Menos de 10 anos de contribuição. Não é de empresa, gente, é de contribuição.
O prazo de 36 meses, vamos para o prazo maior, é quando ele foi demitido e tem mais de 120 contribuições. Então, a pessoa que já contribuiu muito, já, e ele ainda foi demitido. Imagina alguém com 18 anos de banco, foi demitido. 12 anos de empresa, foi demitido. Ele fica 36 meses protegido para que ele tenha um tempo para retornar ao mercado de trabalho, para que ele possa manter o seu direito previdenciário. E temos agora os prazos de 24 meses. Os prazos de 24 meses, eles têm, pela lógica aí, duas hipóteses. Hipótese 1. Foi demitido com até 120 meses. Ele foi demitido com até 120 meses. Vai cair para 24. É isso, vai cair para 24. E, se ele pediu demissão, veja bem, se ele pediu demissão com menos de 120 meses, não é isso? Então, pela hipótese lógica, ele foi demitido e tinha menos de 120, e pediu demissão e tinha mais de 120, caindo para 24 meses. Então vamos lá. Prazo máximo que eu fico sem contribuir e tenho direito: 36 meses. Quando que eu fico por prazo indeterminado? Se eu estiver em gozo de benefício. Então, até para você memorizar, se você analisar 0, 3, 6, 12, 24 e 36. Dá até para 0, 3, 12, 24 e 36 meses sem contribuir. O nosso próximo tema agora será cálculo do benefício. Vamos começar a estudar como que eu calculo o benefício. Seguimos com o cálculo dos benefícios previdenciários. Antes, como estamos fazendo, vamos às dúvidas sobre o tema perda e manutenção da qualidade segurado. Meu nome é Gleito Carvalho, bacharel em Direito. Eu queria saber que o contrato de experiência, durante o contrato de experiência, se os prazos seriam o mesmo ou se mudariam em relação ao empregado normal. Gente, não há diferença alguma. Quem trabalha por prazo determinado, ou contrato de experiência, ou contrato temporário, tem os mesmos direitos previdenciários de um trabalhador por prazo indeterminado. Então não existe diferença alguma, ele vai ter os mesmos direitos, as mesmas regras. Se teve a extinção do contrato de trabalho, não foi ele que deu causa, então vai se ter a mesma contagem como se ele tivesse sido demitido, porque não foi ele que pediu para sair. Então prorroga-se o prazo. Uma pergunta difícil, mas a resposta é essa. Iranetes, aluno da Top Federal, ou aluno da Forte, ou Top Federal. A minha pergunta é com relação aos prazos. Por exemplo, 3 meses conta-se 90 dias ou é mês a mês? A pergunta do nosso aluno, do nosso colega, é uma pergunta difícil e vai ter uma repercussão prática grande. A contagem é mês a mês. Então, por exemplo, se você estiver no mês de janeiro, na competência janeiro de qualquer ano, e o prazo está vencendo em janeiro, você terá na prática até o dia 15 do mês seguinte. No exemplo aqui eu dei janeiro, então você teria até 15 de fevereiro. Então, a contagem do prazo é em mês e tem uma repercussão prática. Você tem até o dia 15 para pagar a competência do mês que você está se referindo. Então, se nós estivéssemos ou estivermos em junho, temos até 15 de julho. Em setembro, até 15 de outubro. Mas o prazo é contado em mês e não em dias. Tem uma dúvida? Foi dito sobre a mulher que trabalha no serviço doméstico, em casa, e ela tem os seus direitos adquiridos pela Previdência. Eu queria saber se o prestador de serviço voluntário também entra
nesse inteirinho da mulher que trabalha em casa também. Só fale o seu nome, por favor, para todos. Por favor. Ayrton Magalhães, sou estudante da Fórcio. A pergunta do Dr. Ayrton aqui. Ele deu um exemplo muito comum, trabalho voluntário. Trabalho voluntário não é atividade remunerada. Amigos, nós podemos trabalhar numa entidade assistencial como empregado, mas não é o caso. Nós somos voluntários. Em sendo voluntários, não temos atividade remunerada. Logo, somos segurados facultativos. Pagamos com carnê, assim como a dona de casa. Eu falei, são pessoas que trabalham muito, mas não têm remuneração. Então, o trabalho voluntário se encaixa nessa regra também. Seguindo o nosso tema, vamos falar sobre o cálculo. Primeiro tópico, salário de contribuição. Podemos anotar uma coisa simples. É o total da remuneração, ou seja, total do que você ganha, total da remuneração até o teto da Previdência Social. Total da remuneração até o teto da Previdência Social. Gente, eu não gosto de falar muito a questão do valor, de datas específicas, valores específicos, porque isso muda de tempos em tempos, de mês a mês, e o conhecimento ele deve ser o máximo possível permanente, não é isso? Ou seja, nos fixar nesse curso, que é um curso que ele pretende trabalhar a matéria de forma profunda, mas de forma intensa, não ficarmos nos apegando a datas e prazos específicos. Mas você não vai poder contribuir acima de aproximadamente R$3.000, por mais que você ganhe. Então, aquele que ganha R$15.000, o salário de contribuição dele é no máximo 3.000. E eu tenho também o salário de contribuição mínimo, que é o salário mínimo. Então, salário de contribuição é o valor sobre o qual será calculado a minha contribuição. Eu contribuo com base, como o nome diz, salário de contribuição. O segundo nome é salário de benefício. Salário de benefício. Vamos anotar, quem quiser, e eu vou falar o conceito de salário de benefício. É a média aritmética simples, média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição. Média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição. Todos atualizados monetariamente. Média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição, todos atualizados monetariamente. Ou seja, na empresa privada, um mês você ganhou R$1.000, no outro mês você mudou de emprego e ganhou 800, ou você é um contribuinte individual, não é isso? Um mês ganha 2.000, outro mês ganha 5.000, mas não vai contribuir por 5.000, vai contribuir por 3, outro mês vai ganhar 2. Você vai receber a última remuneração? Não. Não se aposenta pelo último salário. Aqui, no regime geral, não é serviço público. Você recebe uma média aritmética simples de todos os seus salários de contribuição. Então, não será o maior, não será o menor. Será o quê? Uma média. Calculado o salário de benefício, eu vou fazer incidir uma alíquota, ou seja, um percentual. Anotem os percentuais. Se for auxílio acidente, 50%. Se for auxílio acidente, 50%. Gente, se você tem um salário de benefício de R$1.000, o seu auxílio acidente será R$500, 50%. Auxílio doença, 91%. Se o seu salário de benefício der R$1.000, você vai receber R$10. Aposentadoria por idade, que é a mais difícil,
é 70% mais 1% a cada ano de contribuição. 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Exemplo. Gente, inclusive tivemos essa pergunta, né, da carência. No mínimo 15 anos, não é isso, a carência? Então, o valor menor da aposentadoria por idade será 85%. 15 anos, 15%, mais 70%. Os outros benefícios, 100%. Agora, um tema fundamental é o chamado fator previdenciário. Para calcular os benefícios, ainda temos o fator previdenciário. Anotem os elementos, ou vamos abordar os elementos do fator previdenciário. Idade, contribuição, expectativa de vida. Idade, contribuição, expectativa de vida. Agora eu brinco um pouco para que nós tenhamos condição de assimilar esse conteúdo. Gente, o fator previdenciário do homem é diferente das mulheres, homem da mulher. Por quê? As mulheres contribuem menos, se aposentam antes e vivem mais. Gente, por razões que ninguém sabe quais são, as mulheres vivem muito mais que os homens. Agora, por uma compensação pela dupla e até tripla jornada que as mulheres têm, o legislador resolveu colocar para as mulheres uma regra de aposentadoria mais benéfica que o homem. Ou seja, ela se aposenta antes e contribui menos. O nosso próximo tópico será reajustamento, que eu vou falar de forma rápida, porque é um tema que se nós podemos resumi-lo e resolver a principal angústia. A angústia principal do segurado é saber por que eu não recebo em número de salários mínimos. Aí vem uma resposta técnica, simples em termos técnicos, mas difícil em termos pessoais. Não há direito adquirido a receber em número de salários mínimos. Não há direito adquirido a receber em número de salários mínimos. Então, o senhor, a senhora, parente do senhor, da senhora, um amigo, pega a carta de concessão do INSS, verifica escrito 5,76 salários mínimos. Pega a calculadora, multiplica, acha mais de R$2.000, olha o contra-cheque e verifica R$800. Não consegue entender. A explicação jurídica é: a forma de reajustamento não é o salário mínimo, é um índice anual que é criado por lei. Gente, o salário mínimo, ele tem sido reajustado acima da inflação. Você pode perguntar, mas Farag, quer dizer então que daqui a pouco todo mundo vai receber um salário mínimo? Eu não diria isso, mas cada vez menos nós vamos receber menos números de salários mínimos. Cada vez que aumenta o salário mínimo, você está recebendo menos. Por quê? Com certeza você não teve aumento proporcional ao salário mínimo. Então, esse tema é um tema complicado na prática. Feito isso, vamos começar já a discutir os temas da nossa próxima aula. Eu queria passar para vocês um VT, para nós pegarmos e termos uma motivação ainda maior de uma sensibilidade da importância da Previdência Social, qualquer que seja a sua ou a minha ou a nossa profissão. Vamos ver esse VT que realmente ele explica com imagens qual a importância da Previdência Social. No país do futebol, a paixão nacional leva milhares de pessoas aos estádios. Na maioria das vezes, o gosto pelo esporte começa ainda na infância e, em alguns casos, o que era apenas brincadeira de criança vira profissão de adulto. Mas a vida de atleta não é assim tão cheia de vitórias.
A profissão é considerada de alto risco físico e para manter o nível é preciso muito esforço. O atleta, como está sempre no limite da parte física e principalmente a parte emocional, que age muito também no corpo, na parte física, então ele está exposto a qualquer tipo de lesão, principalmente a nível muscular e a nível articular. São as principais lesões ocorridas no futebol. Apesar de toda a preparação física, uma lesão pode levar a um fim prematuro da carreira. Foi o que aconteceu com o ex-jogador de futebol do Cruzeiro e da seleção brasileira. O atleta sofreu uma grave lesão aos 22 anos de idade e, como não conseguiu mais jogar com o mesmo rendimento, foi obrigado a encerrar a carreira com apenas 30 anos. Como ainda sofre sequelas da lesão, ele recorreu à justiça para conseguir o auxílio acidente. O Tribunal de Justiça Mineiro atendeu o pedido por considerar que o atleta se machucou no exercício da função. O que é necessário verificar é se a sequela do acidente ainda está presente. Então, isso é uma questão médica. O laudo médico atestando que ainda está presente a sequela do acidente, ele tem direito ao benefício. Embora tenha um estatuto próprio, o atleta também é regido pela Previdência Social, como o trabalhador comum. Então, vimos aí, como eu tinha dito, qualquer que seja a sua profissão, nós estamos sujeitos a imprevistos e vamos precisar da Previdência Social. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre cada um dos benefícios previdenciários. Vamos falar um a um de cada um dos benefícios previdenciários. E vamos falar agora sobre salário família. Vamos novamente ver um tape, fazer uma pergunta sobre salário família e a partir dessa pergunta nós vamos trabalhar cada um dos temas. Meu nome é João Evangelista, eu queria saber quem tem direito ao salário família. Então, vamos falar agora sobre salário família, porque no final da segunda aula e a partir da terceira, quarta, concluindo com a quinta aula com previdência privada, nós vamos trabalhar cada um dos benefícios previdenciários. E isso será feito de forma bem detalhada, porque realmente muito mais importante que a teoria é nós conseguirmos aplicar a teoria na prática para solucionar os problemas dos nossos clientes, dos nossos amigos, daqueles que precisam da Previdência Social. Salário família. Tópico número 1 e fundamental no salário família. Pode ser menor que um salário mínimo. Pode ser menor que um salário mínimo. Aí vem uma pergunta capciosa para alguém que queira fazer concurso. Benefício previdenciário pode ser menor que um salário mínimo? Pode. E a tendência é marcar o quê? Não, mas pode. O salário família está em torno de R$21. Volto a falar, não gosto de números exatos porque isso sofre uma mudança permanente. E você consegue saber o valor atual de forma simples. Na sua empresa, pergunte algo de recursos humanos. Está numa dúvida? Entre no site da Previdência. Está numa dúvida? Ligue para o 0800. Ou seja, ele será menor do que um salário mínimo. Segunda, quem paga? Antes de falar quem recebe, acho relevante falar quem paga. Quem paga? A própria empresa. Quem paga? A própria empresa. A empresa paga e, quando da sua contribuição, ela paga e quando da sua contribuição, ela desconta os valores pagos. Então, quem paga é a própria empresa. E ela abate o valor que está pagando a você. Agora, quem faz jus? Empregados, trabalhadores empregados, trabalhadores avulsos e aposentados. Gente, aposentado aí é uma hipótese que quem vai pagar é diretamente a Previdência Social.
junto com a aposentadoria, vem o salário maternidade. Agora, não é muito comum de acontecer a hipótese por conta dos requisitos para os filhos. Agora, empregado, muito comum ele receber o salário família. Pago pela sua empresa no seu contra-cheque, virá salário, repouso e salário família. Agora, cuidado, o salário família é pago apenas para quem tem baixa renda, segurados de baixa renda. Ou seja, que recebem até aproximadamente R$ 700 por mês. É o valor que a Previdência especifica. Ou seja, todo trabalhador tem direito a salário família? Em relação aos filhos? Não. Esse segurado, ele precisa ter uma remuneração baixa. Agora, requisito dos filhos, que eu sempre brinco, né? Os meninos devem estar vacinados e na escola. Explico melhor. Filhos até 14 anos, inválidos de qualquer idade, com a comprovação da frequência escolar, e do cartão de vacinação. Gente, ficou claro, então, aí, que não é qualquer pessoa. Então, na pergunta, quem tem direito a salário família? Pergunta do telespectador. Empregado, avulso e aposentado. Requisito: um benefício de valor um pouco menor, aproximadamente R$ 700. E que os filhos sejam de até 14 anos, inválido de qualquer idade, estejam vacinados, ou seja, tenham feito a vacinação obrigatória e estejam matriculados na escola. Uma dúvida aqui. Meu nome é Ayrton Magalhães, sou estudante da Forte, e a minha dúvida é o seguinte: nós vemos aí, vinculando pela mídia, os ribeirinhos, e eles muitas vezes não têm essa assistência, não pode ir à escola e também não tem o seu cartão de vacina atualizado. E eles requerem também essa assistência, e como é que pode ser feito isso? Na verdade, essas hipóteses, chamadas hipóteses de exclusão social, o momento, a empresa vai fazer a justificativa. E vai, no caso, pagar o benefício, efetuando a justificativa que aquele dever não foi cumprido por vontade do segurado, e sim por um motivo de caso fortuito ou força maior. Nós fechamos a nossa segunda aula, e voltaremos na próxima aula com auxílio reclusão. Temos, inclusive, VT que fala sobre auxílio reclusão, mas eu faço um resumo do que nós falamos. Falamos sobre carência, que é a quantidade mínima de benefício para fazer jus, que você pode, em alguns casos, receber, né, o benefício, mesmo sem nunca ter contribuído, que a carência será 0. Em alguns casos, a carência será 10 meses, em outros casos, 12, e como foi feita a pergunta, 180. Então, se você vai ter uma aposentadoria por idade, basta pagar por 15 anos. Não precisa ser contínuo, pode ser intercalado. Então, nós vamos ter aí 180 contribuições. Falamos sobre manutenção e perda da qualidade segurado, lembrando que é fundamental. Podemos tolerar algum tipo de atraso no pagamento, mas não deixe atrasar a ponto de deixar de ser filiado à Previdência Social. Gente, é uma segurança para a sua família. Deus livre e guarde, se infelizmente a pessoa falece, a família fica desamparada. Mas se ela mantém a qualidade de segurado, tem pelo menos a pensão
para o cônjuge, companheira, companheiro ou filhos. Então, vamos tomar cuidado. Temos vários prazos. Prazos indeterminados, se eu estou em gozo de benefício, 3 meses os conscritos. A dona de casa, 6 meses, né, isso, segurada facultativa. Quem trabalha com a atividade assistencial, né, isso, filantrópica, 6 meses também. E sempre vamos discutir o seguinte: para o trabalhador ser demitido, além de todos os direitos, ainda tem repercussão no campo previdenciário. Falamos do cálculo da Previdência Social, lembrando que nós temos um teto máximo de aproximadamente R$3.000, não importa o que você ganhe, você vai contribuir por 3 mil e vai receber não o último valor, não maior, mas a média. A média. Então, não é o último. Não adianta chegar no final, começar a contribuir muito, porque vai ser uma média. Temos o fator previdenciário, que envolve a idade. Quem se aposenta mais tarde, recebe mais. O tempo de contribuição. Quem contribui mais, recebe mais. Expectativa de vida. Quem tem uma menor expectativa de vida, recebe mais. No caso, os homens. Os homens vivem menos do que as mulheres. E passamos a estudar os benefícios em espécie. Vimos a importância da Previdência Social, qualquer que seja a profissão. Até mesmo um jogador de futebol, que é um futuro promissor, podemos ter um problema. A Previdência protege contra essas sortes, esses azares, essas alhas da vida, esses infortúnios. A gente nunca vai saber que vai ocorrer ou não. A única coisa certa que vai ocorrer, mas ninguém sabe quando, é a morte. Ainda assim, a Previdência protege com a pensão por morte. E passamos a estudar cada um dos benefícios e estudamos o salário família como primeiro benefício, que ele será pago para empregados, avulsos e aposentados com uma renda menor que tenham filhos até 14 anos vacinados e na escola. Nosso tema da próxima aula será cada uma das espécies de benefícios. Vamos iniciar o próximo tema com auxílio reclusão e discutindo inicialmente se eu posso pagar contribuições em atraso para ter direitos. Vamos começar com auxílio reclusão. Lembro, ao final, agradecendo aí a presença dos alunos, a audiência do telespectador, relembrando o e-mail do nosso programa, saberdireito@stf.gov.br, saberdireito@stf.gov.br. Obrigado e até a próxima aula.